Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alan Jefferson e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de disfunções. Disfunções é quando eu tenho uma alteração na funcionalidade de algum tecido. Quando o tecido está íntegro, porém ele não realiza a sua função. Então vamos comentar um pouquinho das principais disfunções na qual a gente trabalha na fisioterapia. A disfunção articular. Nós podemos ter a hipermobilidade, que é o aumento da mobilidade da articulação, ou a hipomobilidade, que é a diminuição ou ausência da mobilidade da articulação. A hipermobilidade, depois de um certo período, ela vai gerar um desgaste nessa articulação. Ela pode gerar um desgaste nessa articulação. Já a hipomobilidade, ela pode causar um enrijecimento dessa articulação, criar um padrão ou uma rigidez articular. Além disso, a hipomobilidade, como eu tenho a ausência ou a diminuição do movimento de uma articulação, biomecanicamente o corpo vai tentar compensar em outra região, gerando uma hipermobilidade em outra região para compensar essa ausência ou essa diminuição da mobilidade dessa articulação. Outra disfunção que nós trabalhamos bastante são as alterações do tecido conjuntivo, que pode estar em estiramento, ou em estado de tensão, ou em encurtamento, uma frouxidão desse tecido. Geralmente nós notamos essa alteração quando tem uma alteração da articulação na qual esse tecido está inserido. Então, um dos grupos está tensionado e o tecido conjuntivo, antagonista ou de função contrária, que fica oposto a essa articulação, ele vai estar frouxo. Qual o problema disso? O tecido conjuntivo em estiramento, o tendão, o ligamento, ele, em certo grau de tensão, se essa tensão for muito grande, ele pode gerar microlesões ou até o rompimento desse tecido. Já o encurtado, essa estrutura, por estar frouxa, se ela for acionada ou estirada de uma forma abrupta, ela também pode gerar uma ruptura. No tecido neural, nós temos três tipos de alterações, três tipos de disfunções. A compressão, quando algum outro tecido acaba comprimindo essa inervação e dificultando o funcionamento da mesma, gerando ou parestesia, ou paresia, ou dor, uma dor neural. Como que seria uma dor neural? Uma dor que tem um trajeto, uma dor irradiada. Podemos ter também a sensibilização, que é um processo inflamatório, mais comum na raiz nervosa, ou a perca de complacência. A perca de complacência ela não é nada mais do que uma diminuição da mobilidade desse tecido neural. Então, se a gente pensar anatomicamente, o tecido neural ele é composto de uma bainha de mielina, o axônio ele é composto de uma bainha de mielina, que é composta de lipídios, e a parte interna do axônio é composto de água e proteínas, principalmente. Isso gera uma certa viscosidade. Se essa viscosidade ela é aumentada, eu diminuo a fluidez desse tecido neural. E isso vai resultar numa diminuição dessa mobilidade, dessa complacência neural. Então vamos lá. A compressão neural geralmente é trabalhado então o relaxamento dessas estruturas que estão comprimindo esse tecido neural e também as mobilizações neurais para facilitar ou estimular essa condução neural. Já a sensibilização, nós não podemos utilizar de um processo de estiramento ou de mobilização distal, por ser um processo inflamatório.
Então, geralmente é utilizado a mobilização de raiz nervosa ou mobilização neural proximal. Né? Essa mobilização da raiz nervosa com o intuito de diminuir o edema desse processo inflamatório e assim minimizar essas disfunções, essas alterações que esse processo inflamatório pode gerar, que é uma parestesia, uma paresia, ou dor, ou uma diminuição da força muscular dessa pessoa. E a perca de complacência ela geralmente é verificada pela diminuição da amplitude de movimento associada a essa dor neural. Como que eu posso diferenciar? A compressão, a dor é aumentada quando eu aproximo as estruturas ósseas ou os tecidos que estão comprimindo essa estrutura, então é exacerbada essa dor, e é diminuída essa dor quando eu faço um relaxamento ou um afastamento dessas estruturas que estão comprimindo esse nervo. Já a sensibilização, a dor é aumentada nos processos de estiramento. Então, toda vez que o tecido é estirado, que essa inervação tem um grau de estiramento, ele vai gerar dor. E quando eu aproximo as estruturas e diminuo esse estiramento desse tecido, há uma diminuição da dor. E a perca de complacência é independente desse estiramento, dessa aproximação desse tecido, vai existir essa dor. Ela é mais exacerbada durante os movimentos. E agora vamos falar um pouquinho do sistema muscular. Na musculatura nós temos 3 tipos de disfunção: o encurtamento, o estiramento e o espasmo. O encurtamento é quando há uma diminuição do comprimento desse ventre muscular devido a uma sobreposição das fibras musculares. Geralmente ocasionado por exercícios repetitivos ou uma adaptação funcional e quando não é realizado as manobras de alongamento ou relaxamento dessa musculatura. Já o estiramento ele é mais comum quando essa musculatura está fraca e eu tenho a musculatura antagonista mais forte. Então esse músculo ele vai ficar num certo estado de tensão para proteger esse músculo. Então, por ele ser mais fraco do que o músculo antagonista, ele tende a estar em estiramento. Porém, ele não vai ficar relaxado. Ele vai ativar o fluxo muscular para proteger essa articulação desse estiramento. E o espasmo, ele geralmente é causado, o músculo espasmado ou contraturado, ele é muito comum após uma atividade muito intensa, onde que esse músculo ele acaba contraindo e não relaxando. Nem sempre vai ocasionar esse espasmo, essa contratura. Então não sabe se é exato o porquê, ou a causa exatamente de causar esse espasmo. Mas, geralmente é após uma atividade prolongada ou muitas vezes é causado no músculo que já está em encurtamento. Então, quando ele é acionado, gera essa contratura muscular. Como que eu posso diferenciar essas disfunções musculares através da palpação? O encurtamento muscular, geralmente na palpação, a densidade desse músculo, tanto no tendão, tanto no ventre muscular, ele não é um músculo muito hipertônico. Já o músculo estirado, você vai sentir esse aumento dessa densidade, esse aumento desse tônus em todo o ventre muscular, mas principalmente nos tendões, devido a esse reflexo de proteção do músculo. E o músculo contraturado, nota-se maior densidade, maior tônus no ventre muscular. E já nas extremidades, eu não tenho tanta densidade. Agora vamos falar um pouquinho da diferença das disfunções para a lesão.
A disfunção é quando eu não tenho essa alteração do tecido. O tecido está íntegro. Já a lesão é um desgaste, ou uma ruptura, ou uma descontinuidade de um tecido. É quando esse tecido ele não está íntegro. Então vamos falar um pouquinho de alguns tipos de lesões. Nós temos lesões por processos inflamatórios, geralmente causados por microlesões. Então nós temos as bursites, as tendinites e as tenossinovites. Também as artrites e artroses. Geralmente bursites, tendinites e tenossinovites são causadas ou por uma compressão ou por um estiramento dessas estruturas, a qual vai gerar microlesões e isso vai acarretar a um desgaste, uma ruptura desse tecido e gerando um processo inflamatório, gerando microlesões. Já a artrite e a artrose também é um processo geralmente degenerativo por excesso de uso da articulação. Quando esses processos inflamatórios eles são recorrentes, geralmente isso pode evoluir para rupturas totais ou parciais dessas estruturas, Então, tanto os músculos, tendões e ligamentos, se eu gero um processo inflamatório de forma contínua, ou se eu não consigo sarar de uma forma adequada esses processos inflamatórios, é propício a rupturas, tanto totais ou parciais. E as fraturas também é um tipo de lesão. A fratura é uma descontinuidade do tecido ósseo, que pode ser causada também por microlesões, por desgaste, por avulsão, mas a grande maioria são por traumas, trauma direto ou trauma indireto, na qual a força exercida sobre esse tecido é maior do que a resistência e a complacência desse tecido. Então há uma ruptura e uma divisão desse osso em duas ou mais partes. Existem vários tipos de fratura. Tá? Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Então nós temos a fratura transversa, a fratura comunitiva, que geralmente o osso ele é fragmentado em vários pedaços. Geralmente esse tipo de fratura é muito comum em acidentes automobilísticos. Também esse tipo de fratura é muito comum a perca óssea. Nós temos também a fratura oblíqua e espiral e a fratura impactada ou comutativa, que é quando eu tenho um achatamento dessa estrutura óssea. Geralmente, quedas em alturas que conseguem gerar esse tipo de lesão. Agora vamos falar um pouquinho também sobre algumas lesões da coluna vertebral. Uma das mais comentadas, mais faladas, é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é um deslocamento do núcleo pulposo para fora do anel fibroso, sobre uma pressão axial. Geralmente, ela é causada por um excesso de movimento ou um movimento errôneo da coluna, geralmente inflexão, rotações ou inclinações laterais. Isso com o tempo ou uma má postura, isso vai gerar uma certa pressão desse núcleo pulposo contra o anel fibroso, que com o tempo vai gerar microlesões ou desgaste, até que esse núcleo pulposo seja extravasado. Geralmente não há sintomas no início, ele é insidioso, melhora depois de um certo tempo, vai ter alguns tipos de sinais dessa hérnia, como algumas dores, ou muitas vezes algumas compressões neurais, que geralmente melhoram com repouso e vão se exacerbar com os movimentos. Posso ter também, devido à hérnia, alguns espasmos musculares e pontos gatilhos. Já num estágio mais avançado, eu posso ter sintomas de compressão radicular, com paresias e parestesias, tanto diminuição da força muscular dos movimentos, como também o surgimento de dores ou
formigamento ou perca de sensibilidade na região inervada por aquela raiz nervosa que está sendo comprimida. Então, os sinais, os sintomas vão variar muito dependendo da região a qual essa hérnia está acometendo. Geralmente as regiões mais comuns de hérnia de disco é a C7, na cervical, e L4 e L5 na coluna lombar. Vamos falar um pouquinho também sobre espondilolistese. O que seria uma espondilolistese? Uma listese é um deslocamento do corpo vertebral sobre a vértebra de baixo. Então, é um deslocamento anterior, posterior ou lateral em relação à vértebra de baixo. Isso pode ser acometido por trauma, também pode ser acometido por fraqueza dos músculos abdominais, uma postura, ou, em alguns casos, também pode ser congênita ou idiopática. Estenose do canal vertebral. A estenose é quando há uma compressão do canal vertebral. Então, toda vez que gerar uma compressão, uma diminuição do espaço do canal vertebral, isso é considerado uma estenose. A estenose, a principal causa dela são desgaste das estruturas responsáveis pela sustentação da coluna vertebral, fraqueza muscular, hérnia de disco, ou processos de desgaste das facetas articulares, o que pode gerar uma instabilidade nessa coluna e fazer essa compressão. Também pode ser ocasionada por uma escoliose, um grau mais elevado, por uma estenose, ou seja, geralmente causada por algum tipo de desgaste das estruturas da coluna vertebral que vai gerar uma instabilidade e gerar esse estreitamento desse canal vertebral. Vamos olhar ali algumas estruturas que são importantes. Então, quando nós verificamos a coluna no corte axial, nós podemos ver algumas estruturas que são bem importantes. Bem no centro do canal vertebral, nós temos o H medular, lembrando que ele tem o corno anterior e o corno posterior, um responsável por parte motora e outro responsável pela parte sensorial. Nós temos o ramo ventral, que é responsável principalmente pelos músculos mais profundos, o ramo anterior, que é responsável pelas formações dos plexos. Nós vamos ter também o nervo recorrente, ou a terminação de Lúscas, que vai gerar a sensibilidade dessa vértebra. E entre a região torácica até a região lombar, nós também temos uma terminação que vai ir para a parte anterolateral do corpo vertebral, onde que vai gerar os glândulos simpáticos, responsável pela estimulação simpática e controle de várias funções do nosso corpo, como órgãos e vísceras. Essa estrutura ela fica somente em regiões torácica até a região lombar, e as terminações responsáveis pelo sistema parasimpático ficam na região cervical e no sacro. Então, estenose ela pode ser causada por um excesso de movimento, uma hipomobilidade que gera um desgaste, ou por um processo de envelhecimento também, que vai gerar uma degeneração na coluna vertebral e gerar esse estreitamento desse canal. E nós temos também a escoliose, uma outra patologia que acomete muito também em adolescentes. É muito comum iniciar na fase de crescimento, de estiramento. A escoliose é um desvio não lateral, é um desvio lateral não fisiológico do corpo, é uma deformidade da coluna, geralmente caracterizada por uma inclinação em rotação das vértebras, e isso vai gerar
uma alteração nesse eixo da coluna. A maioria das escolioses são de causa não conhecidas, ou seja, são idiopáticas, porém também pode ter a escoliose por uma alteração biomecânica. Então, um acionamento maior de um grupo muscular em relação ao outro. Então, se nós analisarmos a coluna vertebral, ela é composta por músculos pares, né? Então, a mesma musculatura que eu tenho do lado esquerdo, eu vou ter ela do lado contralateral. E um desequilíbrio entre esses grupos musculares pode estar gerando uma escoliose. Pode ser também uma alteração devido a um mau acionamento desse grupo muscular, uma fraqueza desses músculos estabilizadores, juntamente com uma má postura, também pode facilitar o surgimento da escoliose. O tratamento da escoliose dentro da fisioterapia geralmente seria o fortalecimento dos músculos paravertebrais e o equilíbrio dessas forças musculares desses músculos contralaterais. Então, ao tempo que eu fortaleço o grupo muscular, eu vou relaxando o grupo muscular contralateral, gerando esse estiramento e depois fazendo o fortalecimento de uma forma global. Também é utilizado muitos exercícios de isometria para fazer o equilíbrio entre essas forças musculares e exercícios de posicionamento, como RPG. Também podemos utilizar técnicas de mobilização articular, técnicas de AVBA, de alta velocidade e baixa amplitude, técnicas de baixa velocidade. Podemos também utilizar técnicas de tração vertebral. Também podemos utilizar técnicas de relaxamento de alguns grupos musculares, liberação miofascial, mobilização neural, para diminuir os sinais, os sintomas também dessa escoliose. Então é isso. Gostaria de agradecer a todos.